Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês. Eu peço, eu rogo a Deus para que o Espírito Santo, o Espírito dele, venha conduzir a nossa meditação, para que todos os que participam dela, 100%, haja uma luz para que elas possam ver, avaliar, pesar as suas próprias almas, para que então venham concluir a necessidade que cada um de nós, eu me incluo aí também, cada um de nós tenha o dever, a coragem, a consciência de operar a própria salvação. Claro, não somos nós que salvamos a nós, não. Mas depende das nossas decisões a nossa salvação, que Deus oferece graciosamente para todos. Ele oferece. Agora, cabe cada um de nós aceitar ou rejeitar o que ele oferece. O apóstolo diz: operai a vossa salvação. Você sabe o que significa isso? Isso significa que você tem que operar, tem que trabalhar, tem que lutar, tem que vencer este mundo para que então você possa ser salvo. Eu sempre tive comigo a consciência, a seguinte consciência, e eu falo isso para todos os meus colegas, e eu digo: eu fui salvo quando eu tinha 19 anos de idade. Estou salvo com 61 anos de salvo. Mas serei salvo se permanecer na fé. Eu não vejo nenhuma riqueza, nenhuma glória, eu não vejo nenhum valor neste mundo que possa substituir, alguma coisa valiosa neste mundo que possa substituir o prêmio. É um prêmio, a salvação é um prêmio, que possa substituir o prêmio da nossa salvação. A coisa mais difícil, minha amiga e meu caro amigo, é a salvação da alma. Coisa mais difícil. Não é que Deus a dificulta, não. É que nós temos a tendência de nos acomodarmos naquilo que nós conquistamos. A gente se acostuma com a salvação. E aí, a gente não cuida, não opera, não mantém a salvação em dia, todo santo dia. Eu digo isso com temor e tremor, porque eu sei que mas muita gente, infelizmente, experimentou a salvação, o prazer, o gozo da salvação, mas por não vigiarem, muita gente, acabou se desviando da fé.
Eu tenho que conquistar minha salvação todo santo dia. A cada segundo eu luto pela minha própria salvação. Porque o que adianta eu ganhar o mundo inteiro, foi o que o Espírito Santo falou comigo. Jesus falou e o Espírito Santo confirmou um dia. O que adianta eu ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? O que adianta eu ganhar a alma dos outros e perder a minha própria alma? Então, o apóstolo Paulo fala muito forte isso. Ele fala assim, olha só, de sorte que, meus amados, Paulo amava os irmãos, aqueles que ele havia ganho para Jesus, de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Com temor e tremor. Porque Deus é o que opera em vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, Paulo fala para os seus discípulos, aqueles que ele havia ganho para Jesus. Ele ensinou a obediência à palavra de Deus. E isso é fé. Fé não é sentimento. Fé não é emoção. Fé não é oba-oba. Fé é obediência. Quando você obedece, você está mostrando fé. Quando você não obedece, você não está mostrando fé. Ainda que você se sinta muito bem, mas se você não obedecer, você está falhando na sua fé. Obedecer a quem? A palavra de Deus. Então, nós temos que operar nossa salvação dia após dia após dia, hora após hora, minuto após minuto, para que possamos ser salvos. É como eu disse, eu fui salvo, estou salvo e serei salvo se permanecer fiel até o fim. Isso é muito forte. Deixa eu falar para você uma coisa interessante, dá licença. Você conhece a parábola do filho pródigo, não é? Você conhece essa história, não é? Parábola. E diz o texto sagrado que o irmão chegou para o pai e disse: pai, me dá a minha parte dos bens porque eu quero ir embora. Eu não quero ficar aqui não, eu quero ir embora. O pai, então, não titubeou, deu a parte dele. E ele pegou, foi embora de casa e ficou livre. E gastou tudo que tinha. Tudo. Aí veio a fome no lugar onde ele estava e ele arranjou um trabalho para cuidar dos porcos. Ele tinha que dar comida para os porcos. E ele, por causa da fome, ele tinha que comer também da comida dos porcos. Eu estou resumindo, depois você vai ver no texto, nós vamos falar sobre isso durante essa semana, porque no domingo, dia 25, nós vamos ter a Santa Ceia da Reconciliação. Santa Ceia da Reconciliação. E essa Santa Ceia se destina mais para aquelas pessoas que estão dentro da igreja
e são como dracmas perdidas, estão perdidas mesmo dentro da igreja, mesmo sendo obreiro, pastor, bispo, esposa, etc, etc. Elas estão perdidas. Então, nessa parábola do filho pródigo, Jesus ensina o que é o perdão, o que é o amor, e como as pessoas pensam, tanto aqueles que se encontram perdidos dentro de casa, como aqueles que estão salvos. Veja só. Então, aquele homem, caindo em si, pensou, raciocinou, por causa da situação crítica que ele estava vivendo, ele raciocinou, poxa vida, quantos trabalhadores de meu pai têm pão a fartar, não falta nada. E eu estou aqui comendo farelo, comendo comida dos porcos. Então ele pensou, ele raciocinou, e ele chegou à conclusão, sabe o que eu vou fazer? Eu vou voltar para a casa do meu pai, e vou dizer para o meu pai, pai, eu errei contra ti, contra os céus, eu pequei, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus empregados, mas me recebe, porque eu estou precisando, eu estou desesperado. E ele pensou, raciocinou, chegou à conclusão de que ele tinha que voltar para o pai. E ele foi. E você já conhece a história. E ele voltou, se reconciliou com o pai deu uma festa para ele, colocou anel no dedo, colocou novas vestes, deu sandálias, tudo isso falando de salvação. E aí, o seu irmão, quando chegou e viu aquela festa, perguntou, o que está acontecendo? Olha, o teu irmão voltou e o teu pai resolveu dar uma festa para ele por causa da festa dele. Para ele, porque ele voltou, estava perdido e voltou. Então, aquele irmão do filho pródigo ficou indignado. E falou, pô, isso não é justo. Isso não é justo. O Senhor, presta atenção, o Senhor sabe que eu tenho te servido aqui com dedicação, etc, etc, com amor, eu faço melhor, nunca te dei problema, mas o Senhor nunca matou um cevado para mim. O Senhor nunca fez uma festa em minha homenagem. Eu estou aqui dizendo, enfeitando o pavão, digamos assim. Então ele disse, meu filho, esse teu irmão estava perdido e foi achado, por isso que eu fiz isso. Esse teu filho pegou a metade dos bens, levou, jogou fora, desperdiçou, gastou, agora volta aí faminto, desesperado, e o Senhor o recebe com joias, com sandálias, com anel no dedo, roupa limpa, ainda dá uma festa. Esse teu filho. Quer dizer, aquele irmão do filho pródigo achou que o pai estava sendo severamente injusto consigo. E isso é o que tem acontecido muito dentro da Igreja Universal do Reino de Deus. Essa é a realidade. E talvez você seja uma dessas pessoas. Talvez você fique olhando as pessoas que chegam e
os pastores, a igreja dá todo o apoio, dá boas-vindas. As pessoas veio das drogas, veio da vida desgraçada, veio do bordel, veio daqui, veio daí. E muitos ficam com ciúmes ou invejas. Não importa. O que importa é o seguinte: qualquer que seja o sentimento mal, isso faz a pessoa perder o seu contato com o Pai, a sua intimidade com o Pai. Veja só o que Salomão, na sua sabedoria, disse, dirigido pelo Espírito Santo, ele disse assim: o sentimento sadio é vida para o corpo, é saúde para o corpo. Mas a inveja é podridão para os ossos. Então tem muita gente apodrecendo dentro da igreja por causa da inveja, por causa de ser o irmão ou o irmão invejoso, um irmão que curte ou cultiva dentro de si um sentimento ruim. Por isso, Paulo diz lá, dirigido pelo Espírito Santo: operai a vossa salvação. Não fique olhando para ninguém. Se o bispo fez injustiça, não fez injustiça, se o pastor fez injustiça, a obreira fez injustiça, não interessa. Eu vou dizer para vocês uma coisa, eu vou dar uma dica para vocês, um segredo. Eu não guardo segredo na manga, todo o meu segredo eu passo adiante. Quem sabe, às vezes, a gente pode ajudar alguém. Mas um dos segredos, eu aprendi isso, é claro, o Espírito Santo aqui ensina a gente. Mas eu aprendi logo no início da minha carreira, com 19 anos de idade. Eu aprendi a olhar o meu nariz, ao invés de ficar olhando o nariz dos outros, a vida dos outros. Ao invés de ficar olhando para os outros, eu olhar para mim. Oh, meu Deus, o que eu posso fazer para te agradar? Senhor, o que o Senhor quer de mim? Senhor, conduza a minha vida. Diga o que o Senhor quer que eu faça. Eu quero te servir. O Senhor precisa me orientar. Se o Senhor quer o meu serviço, se o Senhor quer me usar, eu tenho que saber o que o Senhor quer. Qual é a tua vontade para a minha vida? Quer dizer, eu me ocupava e me ocupo ainda hoje com o que Deus quer de mim e não o que os outros têm ou deixaram de ter. Eu me preocupo com o meu nariz. Essa é a realidade. É claro, se eu me preocupo com a minha salvação, eu quero que você também venha fazer o mesmo para não ficar distraindo a sua fé com irmãos, com aqueles que vivem para criticar, com aqueles que são perversos, que são instrumentos de Satanás plantados dentro das igrejas, especialmente na Igreja Universal do Reino de Deus. Tem instrumentos do diabo no nosso meio, semeados por ele. Então você tem que cuidar para não imitá-los, para não se contaminar com eles, para não se perder por causa deles, perder a sua comunhão com Deus por causa dos outros. Não faça isso, minha amiga, meu amigo.
Cuide da sua salvação, opere a sua salvação, guarde a sua salvação, porque eu já vi muita gente, mas muita gente mesmo. Nesses anos todos, a Igreja Universal vai fazer 50 anos, celebrar 50 anos de existência no ano que vem. E eu sempre, infelizmente, eu vi pessoas caindo do meu lado, perdidas. Por quê? Porque focaram as suas vidas nos outros, olhando para os outros. Eu sempre fiquei e foquei a minha salvação. Primeiro, tem um ditado popular que diz: farinha pouca, meu pirão primeiro. No quesito de salvação eterna, você não me leva mal, não, minha amiga, meu amigo, mas é assim que eu trato. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Isso não é egoísmo, não. Isso é sabedoria, inteligência. Eu vou cuidar da minha salvação primeiro. Porque se eu não for salvo, como é que eu posso levar para as pessoas salvação? É ou não é? Primeiro eu tenho que ser salvo. Num naufrágio, para uma pessoa salvar a outra, ela tem que estar segura no seu bote. Senão ela não pode salvar. Primeiro ela tem que salvar a si própria. Então, você tem que ver que é assim a lei da vida, da salvação. Por isso, o apóstolo diz: operai a vossa salvação. Quer dizer, é Deus que nos salva, claro, obviamente, mas você tem que contribuir, você tem que concordar, porque se ele quer salvar você, mas se você não quer, o que ele pode fazer? Nada. Nada. Ou não é? Pensa comigo. Use a sua fé com inteligência, com sabedoria, porque o diabo é astuto, perspicaz, e ele semeia os filhos dele dentro das igrejas para levar as pessoas engano, ilusões, balelas, profecias. Não tem esses profetas do Pix? Manda um Pix para mim que eu mando uma profecia para você. Mas quem não pensa, os incautos que não pensam, eles não pensam assim: poxa, mas peraí, a palavra de Deus não é a profecia perfeita? Então eu vou ouvir a palavra de Deus. Por que eu vou pagar para poder ter uma profecia? Eu não preciso pagar. Eu compro uma Bíblia, leio a Bíblia, pronto, eu tenho a palavra de Deus, que vai dirigir a minha vida. Sempre fui assim. Eu sempre pautei a minha fé naquilo que está escrito. Está escrito, eu vou obedecer. Não está escrito, não. Então não é comigo. Então, para que eu possa operar a minha salvação, manter a minha salvação, eu tenho que estar olhando no espelho da salvação, que é a palavra de Deus. Ali eu vejo, ali eu examino a mim mesmo, ali eu vejo se eu estou indo bem ou estou indo mal, ali eu vejo se eu estou errando, se eu estou falhando, ali eu sei o que Deus quer de mim, ali eu sei operar a minha salvação. A minha vida está fundamentada na palavra de Deus. Então você, amiga e amigo, que talvez esteja sendo alertada agora pelo Espírito Santo, Deus está falando com você, nós vamos ter uma santa ceia especial, extraordinária. Vai ser uma santa ceia fora de época, porque vai ser domingo que vem, na semana que vem, dia 25, em todas as igrejas universal do Reino de Deus, a Santa Ceia da Reconciliação. A Santa Ceia da Reconciliação, porque existem muitos irmãos amargurados que estão falando para si mesmo e para Deus. Isso é injusto, olha aí.
Esse teu filho estava perdido, ó. Ele recebeu bênçãos e tal, e depois jogou tudo para o alto, foi para o mundo, e agora está voltando, o Senhor dá festa para ele? Isso é injusto. Pois é. Ele pensava que o pai estava sendo injusto porque ele era injusto, porque ele tinha maus olhos, ele estava cheio de trevas. Não se esqueça, amiga e amigo, perdoar sempre, perdoar sob quaisquer circunstâncias. Perdoar é cuidar para eliminar qualquer sentimento ou ressentimento de mágoa, ódio, vingança, inveja, qualquer coisa. Porque se o sentimento sadio, perfeito, santo, é vida para o corpo físico, a inveja é podridão para os ossos. É isso aí. Guarde isso. E nós vamos ficar falando durante essa semana sobre a Santa Ceia da Reconciliação, porque nós vamos tocar nesses pontos, os pontos que fazem as pessoas caírem. Elas conheceram a grandeza de Deus, o amor de Deus, o perdão de Deus, mas caíram dentro da igreja, continuam dentro da igreja caídas, como dracmas perdidas. Amanhã estaremos falando mais a respeito. Deus abençoe a todos e até lá em nome de Jesus. Amém.